A maioria das pessoas me perguntam assim: qual seria a ordem correta de eu estudar língua portuguesa? Vou tentar me monitorar aqui também no meu tempo para não ser muito longo, né, para não ficar muito chato. Mas olha só, a maneira correta de você estudar língua portuguesa, independente do concurso, existe uma linha lógica para você estudar a língua portuguesa. Quando eu digo uma linha lógica, é que se você quer bater o edital bem direitinho, vendo todos os conteúdos, você tem que seguir uma sequência para que quando você estiver vendo um assunto conectado a outro, você não se perca. É mais ou menos isso. Mas de cara, eu adianto a todo mundo, de cara, o conteúdo que vai lhe guiar na língua portuguesa é classes gramaticais. Gente, a nossa língua, ela tem essa coluna, eu gosto de usar essa expressão, existe uma coluna, um sustentáculo da língua, algo que tudo emana dele, e esse tudo é as classes gramaticais. Vê se você entende. A nossa língua portuguesa, ela é baseada em sons e grafia. Então, eu tenho letras, eu junto letras, eu tenho sílabas, eu junto sílabas, eu tenho palavras. Até aqui, gente, o estudo, ele é simples, ele não é ruim. A partir do momento que eu junto palavras para criar frases e orações, aí eu tenho análises que são extremamente importantes e são cobradas em prova de concurso. Então vamos lá. Se eu tenho uma palavra formada, eu tenho condições de analisar essa palavra sem nenhum contexto. Essa análise a gente chama de análise morfológica ou até análise gramatical. Eu não sei por que as bancas insistem em usar essa expressão. Analisando gramaticalmente. Lógico que toda a língua portuguesa é gramática. Toda a língua portuguesa é gramática. O que muda em uma questão ou outra é a maneira como eu vou analisar a questão. Eu vou dar um exemplo bem simples. O substantivo vai ser sempre um substantivo. Porém, como eu estou analisando a questão, se eu estiver analisando sintaticamente, por exemplo, o meu substantivo, ele pode ser um sujeito. O meu substantivo, sintaticamente, ele pode ser um complemento nominal. O meu substantivo, ele pode ser um objeto direto, um objeto indireto. Então, o que você tem que entender é isso. Substantivo não deixa de ser substantivo, morfologicamente falando, gramaticalmente falando, mas sintaticamente falando, ele vai exercer funções. Então, quando eu pego uma palavra e coloco em uma oração, coloco em uma frase, e aí eu vou tentar fazer a análise da função que aquela palavra está exercendo naquela frase, eu preciso, no mínimo, saber que palavra é essa, se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, e por aí vai. Então, vou repetir. Eu tenho alunos que seguiram esse conselho, falo muito isso em sala de aula, em todos os cursos que eu dei, eu acho que eu já falei isso. As classes gramaticais, elas representam um sustentáculo. Você deve, no mínimo, fazer o seguinte: todo dia eu vou aprender uma classe gramatical. São 10, gente. Todo dia eu vou aprender uma classe gramatical. Só que tem muita gente aprendendo errado. Eu digo isso porque hoje, por exemplo, eu passei o dia dando aula particular a uma pessoa. Essa pessoa me procurou, me pagou para ter um dia de aula particular comigo e eu passei de 8 da manhã até quase 5 da tarde dando aula de todo o edital para uma pessoa e eu consegui. A gente bateu o edital inteiro, resolvemos questões. Isso é possível? Lógico que é possível. Por quê? Veja só. Ele me confessou: professor, quando eu estudo classes gramaticais, eu sigo o conselho de vários professores, que é, por exemplo, eu vou estudar todos os tipos de substantivo, vou estudar todos os tipos de adjetivo. Gente, isso não cai em prova. Então, olha só, eu não tenho apenas que saber como estudar a língua portuguesa. Eu tenho que saber o que estudar para que eu não perca tempo. Então, quando eu penso assim, classes gramaticais, esse assunto ele vai mudar de acordo com a banca. A CESP vai cobrar de um jeito, a IDIB vai cobrar de um jeito, a FGV vai cobrar de outro jeito. O assunto não muda, mas a maneira como a banca traz a questão é muito particular da banca. Então, o que você tem que saber, se você prestar atenção nesse conselho, você vai dar um salto nos seus estudos sem perder tempo. Você não tem que estudar todos os tipos de substantivo, todos os tipos de conjunção. Você tem que saber reconhecer um substantivo. Ou seja, quando eu olho para uma palavra, eu tenho que, independente de contexto, conseguir dizer que aquela palavra é um substantivo. Só se eu conseguir isso, para essa prova da IDIB, para esse concurso que vai ter agora, eu já estou pronto.
Então, não sei se você que está me acompanhando tem noção da liberdade que eu estou trazendo para a sua vida. Eu estou te tirando de um emaranhado de estudos que ia te fazer perder muito tempo. Nós temos 10 classes gramaticais. Se você fosse estudar segundo está nos livros, cada uma dessas classes gramaticais, até o dia do concurso você não conseguiria. Eu lhe digo tranquilamente isso. Lhe digo por causa da minha formação, lhe digo por causa da experiência em sala de aula. Né? A gente tem, por exemplo, um ano inteiro no terceiro ano para revisar esses assuntos. Um ano inteiro para revisar, fazer exercícios. Você tem aí menos de 2 meses. Então, se você seguir o conselho do jeito certo, você não vai perder sua vida. É isso que eu falo, de fato. Então, você vai olhar as classes gramaticais, vai olhar o adjetivo, vai olhar o pronome, você vai olhar o advérbio e você vai dizer assim: eu consigo ver uma palavra solta e saber se ela é um pronome, e saber se ela é um advérbio. Se você consegue isso, a coluna da língua portuguesa você já tem dominado. Isso é importantíssimo. Todos os assuntos da língua vão voltar para esse conteúdo. Quando você estiver estudando sintaxe, o que é sujeito, o que é objeto, o que é complemento, todos os assuntos vão voltar sempre para a classe gramatical. Então, classe gramatical é um assunto que você tem que dominar. Mas aí, voltando lá, tipos e gêneros textuais. A banca cobra demais. E a banca cobra de maneiras bem extravagantes. Vou te dar um exemplo. Tipo textual, são poucos tipos que a gente tem em nossa língua. É o narrativo, o descritivo, o expositivo, o injuntivo, dissertativo. Esses são os tipos textuais. Porém, gênero textual é toda forma de comunicação. Se você está me ouvindo e você pegar qualquer material, qualquer livro e tentar estudar gêneros textuais, você também não vai conseguir até a prova. Porque toda forma de comunicação é um gênero. A carta é um gênero, o ofício é um gênero, o e-mail é um gênero, a ata é um gênero, a notícia é um gênero, reportagem é um gênero. Toda forma de comunicação é um gênero textual. Então, se você tentar estudar isso tudo, você não vai conseguir. O que a banca quer é que você consiga olhar um texto e consiga dizer: esse texto aqui é uma reportagem, esse texto aqui é uma notícia, que inclusive são diferentes. Esse texto aqui é uma carta, esse texto aqui ele é um texto novelístico, ele é um texto teatral. O que a banca quer é isso. O que mais cai nessa banca, cai muito texto de publicidade, cai muito texto narrativo. Essa banca cobra bastante reportagem, essa banca cobra bastante matérias. Então vai ter muito assim, tipo, um recorte de uma reportagem em uma revista. E de repente essa reportagem pode ter diálogos, pode ter falas, pode ter personagens ou não. Pode ser apenas um texto científico falando sobre algum conteúdo. Eu até falo muito com os alunos o seguinte, que a pandemia em si, ela não seria um assunto discutido em provas de português, com textos e tal. Porém, uma série de temáticas que são ligadas à pandemia, né, que são efeitos colaterais da pandemia, essas temáticas elas podem aparecer numa prova. Então, por exemplo, a sua prova de português pode vir falando sobre a educação EAD, sobre os desafios que o novo normal trouxe para a vida do professor. Normalmente, a banca vai direcionar o texto de português para um conteúdo muito alinhado com o cargo que você está planejando concorrer. Então, como é um cargo de professor, todo esse universo da educação, ele pode ser um conteúdo que vai aparecer lá no seu texto de português. Então, prepare-se para você ver uma reportagem lá na sua prova, prepare-se para você ver uma crônica. Eu falo demais com os meus alunos. Crônica é um gênero textual muito comum e que cai bastante em prova. E eu entendo por que cai as crônicas em prova. Crônica é um texto em que o autor normalmente fala de um assunto bem do cotidiano, tá? Ele vai falar sobre um menino passando fome, ele vai falar sobre um acidente de trânsito, a crônica vai falar sobre um rio poluído, uma rua que não tem calçamento. Normalmente são conteúdos bem cotidianos, que são comuns à rotina de qualquer pessoa, e esses conteúdos, eles dificilmente estão alinhados ao tempo. Eu não consigo, por exemplo,
ler uma crônica sobre o ódio e dizer se essa crônica foi feita hoje ou há 100 anos, já que o ódio sempre existiu. Eu não consigo ler uma crônica de verdade sobre um filho que briga com sua mãe e dizer se essa crônica foi feita ontem ou se ela foi feita há 200 anos, se ela foi feita há 300 anos, porque a discussão entre filho e mãe sempre ocorreu. Então, as crônicas, elas são legais. Eu até indico muito aos alunos que leiam crônicas de Clarice Lispector, Fernando Pessoa, que leia Machado, porque Vinícius de Moraes, Carlos Drummond, esses autores, eles caem com frequência nas bancas, especificamente DIB, tá? Especificamente IDIB. Então, eu já adianto, vai ter umas duas questões de tipos e gêneros textuais. Eu sempre falo para os alunos como vai ser a prova em nossas aulas, né? Às vezes a gente faz um aulão como esse, tá? Os alunos ficam, alunos não, alma cebosa, né? Os alunos que são candidatos de verdade, que sabem o que estão fazendo, que estão lutando por uma vaga, sabem, inclusive, o que é de importante esse nosso trabalho. Então, esse tipo de aluno, ele não fala o que eu vou dizer, não, mas há uma cebosa que tem em todo lugar, os AS, eles falam. Então, vai ter muita gente assim, tá fazendo um aulão para não dizer nada, e tá fazendo um aulão porque quer ganhar um nome a gente tem, gente, graças a Deus. A gente é muito feliz porque a gente consegue ir lá no Instagram, chamar os nossos amigos, eles vêm, a gente chama os nossos alunos, eles estão conosco, tá? Então, assim, quando a gente tem um curso, quando a gente tem uma rotina, e no fim do curso a gente faz uma resolução de questões, normalmente a gente sempre fala, anota aí, que vai cair uma questão assim, vai cair uma dessa, vai cair uma daquela. A gente nunca erra. Quem nos acompanha sabe. A gente não está dando aula para concurso desde ontem. A gente está há um bom tempo aí, graças a Deus, trazendo aprovações. Se você colar na gente, se você ficar ligado em tudo que a gente está divulgando, você também vai ter sua aprovação. E você vai comemorar e você vai dizer, olha, aquele aulão, ele abriu os nossos olhos, ele abriu o meu olho, professor, estou aqui aprovado, toma aqui um carro de presente. Isso aí vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Então, bora lá, vai cair uma questão ou duas, uma questão não, duas questões de tipos e gêneros textuais. A banca, ela tem aqueles tipos queridinhos, ela gosta de dissertação, tipo dissertativo, e ela gosta do tipo narrativo, mas se liga, não existe hoje um texto que seja puramente de um tipo ou de um gênero. Ou seja, um texto apresentado pela banca, ele pode ter tanto características narrativas como características dissertativas. Então, a banca vai usar comandos. Ela vai usar comandos como, por exemplo, o primeiro parágrafo é predominantemente narrativo, dissertativo, descritivo. O texto de uma forma global, o texto de uma forma ampla, ele é predominantemente, aí vai ter lá a cobrança. Então, é possível, por exemplo, que um texto dissertativo tenha lá no meio um trecho que seja narrativo e a banca recorte esse trecho. E aí ela vai pedir que você diga se naquele trecho ele apresenta características predominantemente de tal coisa ou de tal coisa. Então, isso aí vai acontecer, pode esperar. Essa questão da leitura e interpretação, e eu coloquei aí os assuntos em uma ordem mais correta. Você deve estudar nessa ordem. Depois que você estiver vendo tipos e gêneros, você tenta entender esses tipos, esses gêneros. Isso é interpretação textual, né? Inclusive, há um lance de diferença entre interpretação e compreensão textual. A compreensão textual sempre está ligada àquilo que o texto escreveu de fato, aquilo que o autor deixou claro. Então, quando a banca pedir compreende-se a partir da leitura, o texto nos revela, o autor do texto quis dizer que essas expressões, elas marcam que o que a banca quer está escrito no texto. Porém, eu já adianto, não é comum, não é comum as bancas hoje em dia cobrar tanto compreensão textual. Elas cobram mais a interpretação textual, tá? A interpretação textual, a minha equipe aí vai sinalizando se está tudo ok, beleza? A interpretação textual, massa demais. A interpretação textual sempre vai exigir de você que você leia o texto e vá além do que está no texto.
Inclusive, não sei se você está assistindo o nosso aulão agora e está com algum material em mãos, caneta ou papel. Aí, se você tiver com caneta e papel, eu quero que você anote algo que eu acho muito importante. Nas provas de português, poucas vezes você vai analisar algo escrito de acordo com o que está escrito. Como assim? O que a banca vai cobrar sempre é o sentido daquela frase, é o sentido daquela oração. Ou seja, eu posso até ter algo escrito lá na prova, mas a análise sempre vai se basear no que aquilo quer dizer, e não especificamente no que está escrito. Vou dar um exemplo bem simples, bem óbvio. Se você falasse assim, o aulão de hoje foi show, né? O aulão de hoje foi show. Eu uso muito essa palavra, show, show. Bom demais. O aulão de hoje foi show. A palavra show, o significado dela é uma apresentação. Uma apresentação. Então você não diria que a aula de hoje foi uma apresentação. Quando você usa a palavra show, você está tentando trazer essa palavra para um contexto e dizer que a aula foi muito bacana, foi muito legal, foi muito produtiva. Então, quando a banca fizer cobranças em cima disso, não é em cima do que está escrito, é em cima do que aquilo representa. Então, fique muito atento a isso, tá? Por que eu estou falando isso? Quando você estiver estudando classes gramaticais, você vai ver, por exemplo, adjetivo. Eu canso de dar aula de adjetivo, mostrar uns exemplos com adjetivo e os alunos dizerem assim: eu não sabia que isso aqui era um adjetivo, porque o livro não traz do jeito que a gente ensina e do jeito que a banca cobra. Vou dar um exemplo bem simples, é só um exemplo que a gente não tem como passar o conteúdo do edital inteiro. Os adjetivos, naturalmente, eu gosto dessa expressão. Toda palavra, ela foi naturalmente criada para atender um propósito. Então isso é óbvio. Vou dar um exemplo. A palavra bonito. Se eu não tiver contexto nenhum, eu sei que a palavra bonito é naturalmente um adjetivo. Tranquilo. No português, nós temos essa capacidade de usar sempre palavras de uma classe gramatical como se fosse de outra classe gramatical. Tem um nome para isso, que é derivação imprópria. É eu, por exemplo, pegar essa palavra bonito, que agora é um adjetivo, e dizer assim, ó, o bonito da vida é viver. Nessa frase, o bonito da vida é viver, a palavra bonito, ela seria substantivada, viraria um substantivo. É como se eu estivesse falando que o importante, né, o mais lindo, o que chama atenção. Estou transformando a palavra bonito em uma coisa. Não estou utilizando ela no seu sentido original. Então, nesse momento, eu transformo bonito em um substantivo. De novo, não é o que está escrito que a banca vai te cobrar. É sempre o que significa aquilo. Qual é o sentido daquilo que a banca vai te cobrar. Mas bora lá, voltando. Os adjetivos são palavras naturalmente criadas para caracterizar alguma coisa. Porém, eu não sei se você está nos acompanhando com o material descrito, mas se tivesse, fosse meu aluno, eu anotava. Toda expressão adjetiva, a gente chama de locução adjetiva. Toda expressão adjetiva sempre vem introduzida por um de, ou por um de ou um que. Exemplo, hoje nós estamos tendo um aulão de preparação. Essa expressão de preparação para a banca é um adjetivo. Poderia ser um aulão só de português, um aulão só de história, um aulão só de matemática, um aulão de biologia. Essa expressão que vem depois de aulão me ajuda a caracterizar o aulão. Então, para a banca, isso é um adjetivo. Muitos de vocês talvez não sejam acostumados com isso, mas isso é um adjetivo. Um outro exemplo, por um de ou por um que. Os adjetivos. Um outro exemplo, nós estamos tendo hoje um aulão que refletirá de forma positiva na sua aprovação. Então, nós estamos tendo um aulão. Que aulão é esse? Como é esse aulão? Que refletirá de forma positiva em sua aprovação. Essa expressão todinha funciona como adjetivo.
A banca pode cobrar, sublinhar uma expressão dessa inteira e dizer que você identifique morfologicamente qual seria a função dessa expressão inteira. Se essa expressão inteira me ajuda a caracterizar o meu aulão, então isso é um adjetivo. A banca pode chamar de adjetivo, de expressão adjetiva ou de locução adjetiva. Gente, basicamente é isso. Só que nós não vemos isso nos livros. Né? A gente não vê isso nos livros. Não vou falar de todos, mas sua grande maioria não. E durante nossa formação também não nos falaram sobre isso. Então, um outro exemplo, né, o artigo. O artigo é só uma letrinha que vem ali antes de uma palavra, o barco, a garrafa. Sim, o artigo é isso. Me ajuda a identificar, por exemplo, se o que eu estou falando é do sexo masculino ou feminino, do gênero, né? Agora a gente tem que tomar um cuidado enorme de falar de sexo e gênero, porque tudo dá processo, tudo dá problema. Então, o antes de uma palavra me ajuda a identificar se o que eu estou falando é masculino ou feminino, se é singular ou plural. Porém, quando a gente utiliza um artigo no meio de uma frase para falar de alguma coisa, nós entregamos uma carga de importância àquela coisa. Por exemplo, você poderia até terminar hoje o nosso aulão e dizer para as pessoas que te acompanham: Ah, eu tive um aulão. E você poderia dizer: Hoje eu tive o aulão. Esse artigo, na frente da palavra aulão, vai entregar uma carga de importância maior a ele, vai dar uma ênfase àquele aulão. Muitas pessoas, por exemplo, na Bahia, eu digo isso pelas pessoas que eu conheci, não estou falando que todo mundo, mas na Bahia, no Rio, e uma parte no interior de São Paulo, eles usam muito artigo antes de um nome próprio. Cadê o Sátiro? Né? Cadê o Vitor? Cadê o de Edson? Esse artigo ele é errado? Não. Desde que eu diga quem é esse Sátiro, quem é esse Vitor, quem é esse de Edson. Eu posso utilizar um artigo. Por exemplo, cadê o de Edson, que é professor de história? Eu estou enfatizando e explicando quem é o de Edson. Quando isso ocorrer, não está errado, está correto. Então você poderia dizer assim: você viu o Sátiro, que é professor de português? Ou seja, você pode colocar um artigo na frente de nome próprio, desde que você especifique que nome próprio é esse, quem é essa pessoa, quem é, o que é esse objeto que você está enfatizando. Então, o artigo não é só uma letrinha que eu coloco na frente de uma palavra para saber se ela é masculina, feminina, singular ou plural. O artigo é também uma palavra que entrega uma carga de sentido a uma expressão. Além disso, o artigo ele transforma qualquer palavra em substantivo. E a banca cobra isso. Então, poderia ter uma questão na prova da seguinte forma: o olhar daquela menina é diferente. O olhar daquela menina é diferente. Se eu isolar a palavra olhar, vai ser um verbo. Eu olho, tu olhas, ele olha. Então, os verbos são aquelas palavras que, a partir dela, eu sei que está ocorrendo ali uma ação, ou que ela está mostrando um estado do meu sujeito, né? Está fazendo tipo assim: o professor está emocionado, e aí a palavra está ali é um verbo que me mostra o estado do meu sujeito, ou uma ação da natureza. Aí quando eu falo assim, o olhar dela é diferente, nessa frase, a palavra olhar, ela deixa de ser verbo, e ela passa a ser um substantivo. A banca cobra isso. Só que o que é chique é que é o seguinte: a banca poderia cobrar assim: a palavra olhar, no contexto apresentado, é um exemplo de, a resposta seria substantivo. Então, não sei se você vai bugar, mas é só você entender que quando eu falo o olhar dela é diferente, eu não estou falando especificamente do olhar, a ação que ela tem de olhar, estou falando do jeito que ela tem de olhar. E jeito é um substantivo. Mas aí a banca poderia dizer, analisando a palavra destacada, aí a palavra destacada seria olhar. A palavra destacada, temos um exemplo morfológico de verbo. Se a palavra destacada e a banca quer saber só o que ela representa um verbo. Mas se a banca disser a palavra destacada no contexto, é um exemplo de, aí seria substantivo. Então veja como seria fácil fazer muita gente errar. Então, de novo, um artigo na frente de uma palavra, esse artigo transforma essa palavra em um substantivo, mesmo que não seja. Eu vou dar um outro exemplo bem simples. A palavra porém é uma conjunção. Eu sei que é uma conjunção porque as conjunções sempre dividem as orações, ou ligam as orações.
Exemplo, eu estudei bastante, porém, senti dificuldades. Então, é uma conjunção que naturalmente, quando digo naturalmente, é porque a palavra isolada tem uma função. Naturalmente, ela foi criada para ligar as orações e dar um ar de adversidade. Sempre que a gente fala alguma coisa e fala porém, a gente tem uma tendência a negar logo em seguida o que a gente vinha falando, ou trazer algo negativo. Não negar no sentido de cancelar, mas negar no sentido de tornar negativo. Né? Quando eu falo assim, estudei muito, me preparei muito, porém, quem me ouve entende que logo em seguida eu vou trazer algo negativo sobre o que eu falei antes. Porém, não tive sucesso, porém, senti dificuldades, porém, a prova estava muito difícil. Mas aí, voltando, se eu colocar um artigo na frente de porém, eu transformo ele em um substantivo. Eu diria assim, ó, o porém que nós temos para resolver é sério. Aí, pô, que porém seria esse? Seria um tipo de problema? Seria um tipo de dilema? Aí eu percebo que não é a palavra porém que importa, é o que ela significa no contexto. A banca sempre vai fazer isso. Ela vai colocar frases e pedir o contexto ali, o sentido. Onde aquela palavra foi escrita, ela vai trazer alguma função. O objetivo dela vai ser o objeto de avaliação da prova. Tá? Então, essa é a maneira correta de você estudar as classes gramaticais. É só reconhecer, gente. Eu não tenho nenhum receio de dizer isso. Professor, então, se hoje eu parar e eu apenas conseguir definir as classes gramaticais, eu tenho chance nessa prova? Nosso Deus. Eu tenho até medo de estar dando assim, tanta dica do jeito certo e no caminho certo, e depois os alunos falarem assim, ah, professor, e tal, aquelas dicas ali que o senhor guardou para a gente, porque a gente tem curso particular, né? Eu tenho meu curso, eu tenho minhas aulas particulares de português rolando para isso. Tem alunos que toda semana esperam a minha aula, a gente tem 3 horas de aula, 2 horas de aula toda semana, são aulas muito produtivas. Aí talvez vão falar, ah, você falou demais no aulão, mas é uma verdade. Eu não consigo falar aulão sem falar a verdade. Se você olhar as classes gramaticais e apenas definir, advérbio é isso, conjunção é isso, interjeição é isso. Se você conseguir, você vai dar um salto enorme na frente dos seus candidatos. Tá? Então, se tem algum aluno meu aqui do curso particular ouvindo, fique em paz, né? Vai ter segredos mais lá para vocês. É só para que quem está ouvindo aqui entenda e seja honrado com isso. Continuando aí, se você estuda os textos, leitura e interpretação, e você passa para as funções de linguagem, você está indo no caminho certinho. Porque até aí, até funções, até ortografia e acentuação, você não está tratando especificamente com regras de língua portuguesa. Está trabalhando com visual, com leitura, com interpretação, com imagem, com texto, com cartoon, com tirinha. Então, não estou falando, até aqui, eu não estou falando de regras gramaticais. Até nas classes gramaticais, eu até coloquei entre parênteses aí, você deve estar acompanhando, foque em adjetivo, pronome, advérbio, verbo e conjunção. Ah, professor, se é só eu entender o que significa classe gramatical, eu vou estudar todas. Estude todas. Você deve realmente ser capaz de olhar qualquer palavra e definir. Mas na prova há uma tendência absurda de que caia essas classes gramaticais que eu coloquei para você. Normalmente eu não erro. Depois que você entender as classes gramaticais, você vai entender que eu começo a juntar palavras para criar frases e orações. E a banca cobra isso. E aí, quando eu tenho frases e orações, eu tenho um estudo mais intenso, que seria sintaxe. Então, o que é sintaxe? Aquele meu substantivo, na frase, vai se tornar um sujeito, vai se tornar um complemento. Aquele meu advérbio, nas classes gramaticais, advérbio, na minha frase, ele vai exercer uma função de adjunto adverbial. Ele vai me ajudar a entender por que a crase existe em grande parte. Então, assim, quando eu entro na sintaxe, eu já tenho que entender o que é uma palavra solta, para saber que, no contexto, essa palavra vai exercer funções bem específicas. Gente, sintaxe não é ruim, sintaxe não é difícil. O aluno até me perguntou hoje, por que tantas regras? E eu disse a ele o seguinte, que a gramática ela existe para preservar nossa língua. Ela existe para guardar nossa língua. Inclusive o nosso processo de comunicação. Imagine documentos, imagine procurações, imagine leis, processos, tudo isso. Se não tivesse, a guarda da gramática da língua portuguesa seria uma bagunça.
né? Seria uma miséria cada um querendo fazer suas regras, então a gramática ela é necessária sim, é necessária para guardar a nossa língua. Aí quando você chega em sintaxe, se você não estudar com a pessoa certa, você vai, lógico, sentir muita dificuldade. Uma matéria não é ruim, nenhuma matéria, nenhum assunto do mundo, se é conhecimento, é ruim. Eu fico ainda muito triste quando eu vejo professores, gente que está estudando para ser professor, dizendo: "Ah, português não presta, português é difícil, essa matéria é desestimulante". Eu fico: "Caramba, meu Deus, a pessoa vai se tornar um espelho daqui a um dia para pessoas que estão estudando e ela está tratando um objeto do conhecimento como algo ruim". O que torna o conhecimento ruim é a pessoa que ensina. Você pode pegar o pior assunto do mundo. Se esse pior assunto do mundo ele é transmitido de uma maneira legal, de uma maneira cativante, de uma maneira estimulante, divertida, esse assunto vai ser bom. E você pode pegar o melhor assunto do mundo. Se esse assunto for mal transmitido, vai se tornar desestimulante. Qualquer pessoa que ouvir vai dizer: "Meu Deus, eu não sabia". Por exemplo, sei lá, vou para uma aula de culinária e na aula de culinária eu imagino que vai ser muito bom, né? Por exemplo, você vai ter uma aula de culinária com a mãe de Álvaro, que tem doces maravilhosos, que é Rose Bolos, né? Os melhores doces e bolos da cidade. Aí você pensa: "Pô, vou ter uma aula de culinária, então vou comer, porque a aula de culinária eu tenho que comer". Aí você chega lá, a aula é mal feita, a pessoa não te atende bem, você não vai nem gostar de comer. Caramba, como é que alguém não vai gostar de comer? Qualquer coisa mal feita é ruim. Então é por isso. Eu vou só dar um exemplo bem simples. Eu tenho alunos que já estudam há anos, né, que estão estudando para concurso, estão resolvendo questões e tal, e eles não entenderam até hoje o que é um agente da passiva, um sujeito paciente. Só para você entender como quando você estuda do jeito certo, com a pessoa certa, o assunto não é ruim. Exemplo, Sátiro deu aula, sátiro é sujeito. A pessoa que pratica a ação é o sujeito. Eu sempre vou ter um verbo. Esse verbo vai se referir a alguém ou alguma coisa. Esse alguém ou essa alguma coisa é o sujeito. Sátiro deu aula. Se eu colocasse sátiro no final da frase, a aula foi dada por sátiro, sátiro viraria o agente da passiva. Então, só para você entender, tem gente que morre e não entende isso. O que é um agente da passiva? É o sujeito no fim da frase. Pronto, gente, acabou. Então, quando uma frase ela tiver invertida, quando o sujeito estiver lá no final, eu vou chamar ele de sujeito paciente, ou de agente da passiva, ou de agente paciente. Tudo isso é a mesma coisa. Então, é isso, agente da passiva. Por exemplo, o rapaz consertou o computador. O sujeito é o rapaz. Quando eu falo que o computador foi consertado pelo rapaz, o rapaz está no final da frase, ele vira um agente paciente. Só isso, gente. O que é agente paciente? Um sujeito no fim da frase. Então, sintaxe é isso. Se você entender isso, você já entendeu mais um assunto. Olha quantos assuntos nós já jogamos aqui hoje. E aí, depois que você estuda sintaxe, você vai para concordância e regência. Vai cair questões de concordância e de regência. Na concordância, você aprende a usar os verbos. Quando é que eu coloco um verbo no plural? E existe uma série de situações na língua, todas justificadas, em que o verbo ele não pode ir para o plural. E a banca vai bater em cima disso. Eu até adianto, há grandes chances do verbo haver e do verbo fazer cair nessa prova. São verbos que a gente sempre diz ao aluno que vai cair, o aluno parece que caga porque a gente está falando, chega na prova, cai, e ele ainda diz: "Professor, bem que o senhor falou que ia cair", e eu não dei ousadia, eu não estudei. Verbo haver e o verbo fazer, eles são queridinhos quando o assunto é concordância verbal, porque as pessoas não conseguem conjugar esses verbos corretamente. Eu vou dar só uma dica. Meu Deus, é muita dica. Equipe, eu posso dar muita dica ainda? Eu posso revelar? Rapaz, eu estou preocupado, que eu estou dando dicas demais. Eu vou dar uma dica bem simples, você não vai ver isso em nenhuma gramática, do jeito que eu estou falando. Quando o verbo haver e o verbo fazer iniciar uma frase, ele nunca tem plural. Ó, simples demais. Eu vou dar um exemplo, cai muito em prova. Faz 2 anos que eu estudo. A banca vai colocar: fazem 2 anos que eu estudo. Fazem 3 semanas que eu busco. Fazem 5 dias que eu espero esse aulão. Está errado. O verbo fazer iniciando a frase singular. Ó, o verbo haver, do mesmo jeito. Houve pessoas ansiosas. Houve dicas valiosas.
maldosas nunca houveram. Houveram reclamações, houveram pessoas. O verbo haver e o verbo fazer, começando a frase, não tem plural. Meu Deus do céu, eu acho que eu estou entregando aqui umas 5 questões da prova. Anote, anote. E aí, continuando, o que é regência? A regência é algo tão simples. A regência é um assunto que me ajuda a entender, depois do nome do verbo, qual preposição eu vou utilizar. É isso, gente. A regência serve para isso. Quem se refere a. Né? Quem se habitua a. Ou se habitua com alguma coisa. Então, a regência, ela existe para me ajudar a entender que depois do meu nome ou do meu verbo, eu tenho que usar uma preposição. Qual preposição eu vou utilizar? Então, é para isso que serve o assunto da regência. Então, a crase, se eu dividir a crase em 3 partes iguais mesmo, uma parte está ligada à regência nominal e outra parte está ligada à regência verbal. E a outra parte, a gente não tem tempo de falar aqui. Mas aí você já teria, tipo, 66% do assunto da crase só nesses 2 elementos, regência nominal e regência verbal. Então, regência é isso. Aí, a crase vem depois desse conteúdo, se você estiver acompanhando, essa é a sequência correta. A crase vem depois desse conteúdo, porque, como eu falei, grande parte da crase tem a ver com regência, você não pode estudar crase antes de estudar regência. Então, é basicamente isso mesmo. Pontuação, eu coloquei quase como o último assunto aí da nossa noite, eu já estou quase terminando. A pontuação, eu coloquei como quase o último conteúdo, porque você não pode estudar pontuação sem estudar sintaxe. Porque na pontuação você vai lidar com situações como a vírgula não separa o verbo do objeto. Você tem que saber o que é verbo, tem que saber o que é objeto. A vírgula não separa o sujeito de sua ação. Você tem que saber o que é sujeito. Você tem que saber o que é uma ação. Então a pontuação é meio que um assunto que exige que você conheça toda a língua para entender a pontuação. Mas vamos lá, deixa eu aliviar a sua vida. E eu não tenho dó do que eu vou dizer, não tenho medo do que eu vou dizer, eu tenho bastante respaldo para isso. A pontuação que você deve estudar para a prova é vírgula. Gente, vírgula. Não cai interrogação em prova, não cai exclamação em prova. Tem gente passando 3 dias estudando pontuação. Eu digo, meu Deus, é por isso que a Bíblia diz que conheça a verdade e a verdade te liberta. Porque quando você não tem uma verdade, você vai seguindo pelas verdades que te empurram goela abaixo. Enfim, não vou falar desse assunto, nem vou entrar nesse mérito. Mas bora lá. Não cai interrogação em prova, porque interrogação você utiliza para fazer interrogação. Exclamação, você utiliza para fazer uma exclamação. O que é uma exclamação? Uma expressão forte de sentimento. Raiva, medo, susto, a cólera, que é uma raiva também. Então, não cai, gente. Ponto final. Meu Deus. Um ponto final serve para você colocar no final de uma frase. Não vai cair em prova. Agora, a vírgula cai. A vírgula é um tipo de pontuação que modifica muito o sentido de uma frase. Então, uma vírgula pode modificar o sentido total, pode transformar uma pessoa que é um vocativo em um elemento, em um complemento. Tal. Como a vírgula tem essa versatilidade, a pontuação que você deve estudar é vírgula. Tá? É vírgula. Apesar de dizer que eu, quando dou aula de pontuação, quando eu chego em vírgula, por exemplo, eu sempre ensino uma palavrinha, digo que a vírgula se liga a essa palavrinha, são 5 funções da vírgula. Tchau, meus alunos entendem, quando vão para as questões, eles conseguem. Pô, professor, realmente é aquilo ali, ó, que você estava falando. Então, a vírgula é isso, pessoal. Você deve estudar ela, porque eu sei que ela vai cair, beleza? Terminando aí, significação das palavras, né, e paráfrase, só para você entender o que é isso. Isso está no edital. As pessoas não entendem porque elas chegam numa aula, por exemplo, de português e ficam assim, professor, ensina a significação das palavras. Pô, gente, a gente ia ter que pegar um dicionário, ler palavra por palavra e decorar. Isso aí a gente não faz. Como é que você aprende o significado das palavras? Você aprende lendo. À medida que você estiver lendo, lendo mesmo, leitura é algo essencial. À medida que você estiver lendo, pô, me esbarrei aqui com uma palavra que eu não conheço, dá uma paradinha, já pesquisa, absorve, continua. Se você quiser leituras, eu te indico, escolhe um livro de Leandro Carnal, escolhe um livro de Cortella, pega qualquer um livro desses caras e já pega um dicionário.
você vai aprender muito. Os caras fazem muitas expressões, muita intertextualidade, muita paráfrase, que eu vou dizer o que é paráfrase. Eles fazem muito isso e você fica, caramba, eu não conhecia essa expressão, não conhecia essa palavra. Vai parando, vai pesquisando, vai absorvendo, beleza? Estamos quase terminando. Não esquece de dar um like. Gente, dá um like aí, ajuda a gente. Pega o seu dedinho aí, só dá um clique nesse joinha, tá com a bexiga que você não vai conseguir fazer isso. Não, você não paga por isso, tá? Pega o seu dedinho aí, tem um joinha embaixo do nosso vídeo, dá um like, eu vou falar igual os youtubers, dá um like, curte, compartilha, fala com sua família, fala com seus amigos, mas gente, dá um like aí, caramba, a gente tem que ficar implorando por um like, por amor de Deus, gente, né? Que Deus te abençoe com a mesma intensidade em que você vai dar esse like agora, que a sua aprovação venha, e agora foi pesado, que a sua aprovação venha com a mesma intensidade, com o mesmo amor que você enfiou o dedo nesse like aí, para poder nos ajudar. E aí, gente, vai lá, segue a gente aí no canal, tá? O professor de Edson sempre está despejando conhecimento e cultura através do seu canal. Quase toda semana o professor de Edson está trazendo colegas importantes, pessoas importantes para debater temas importantes. Então, eu sempre indico Karnal, eu sempre indico Cortella, eu sempre indico Clóvis de Barros, eu sempre indico de Edson Alves. Se você segue esses caras aí, o mais forte deles é de Edson Alves, né? Se você segue esses caras aí, você tem grande chance de você ser aprovado, de fato. Então vai lá no Instagram, na página do Gigante, segue a gente. Um aulão como esse, uma outra oportunidade, a gente vai estar sempre divulgando. Sempre falando, tal dia vai ter mais um aulão, tal dia vai ter uma revisão. Se você estiver seguindo a gente, você vai ficar por dentro. Beleza? Então, assim, não deixa nem de seguir e nem de divulgar também o nosso trabalho, né? A gente faz isso aqui com muito amor. Inclusive, eu tô para fazer uma viagem grande para o Rio para buscar meus filhos e tal. E mesmo assim eu falei, eu falei com o pessoal da equipe, a gente vai parar na terça-feira, a gente vai fazer esse aulão, os alunos merecem, os candidatos merecem. Então, olha o tanto de amor que a gente embute num aulão como esse, né? Então, só nos ajuda aí. Então, gente, eu fiquei sabendo aqui a partir da equipe que o chat está pedindo muito dicas de vírgula, né? E assim, se eu fosse falar, realmente ia se estender bastante. Mas eu termino com vírgula. Deixa eu só falar o que é paráfrase, né? Como esses dois assuntos, significação de palavras e paráfrase, como esses dois assuntos são interligados e eles aparecem na prova. Sempre virá. Vai ser duas formas que a banca vai cobrar isso. Sempre virá aquelas expressões retiradas do texto em que a banca diz: a expressão pode ser reescrita sem perder o sentido, e aí lá embaixo vai ter as alternativas. Quando eu vejo algo escrito e eu vejo aquele mesmo negócio reescrito, a banca vai investir em duas coisas: pontuação, porque uma pontuação pode mudar o significado de algo que está escrito, e também na significação das palavras. E aí, o que seria paráfrase? É isso. Paráfrase é exatamente o que eu estou te falando. Quando eu vejo algo escrito ou falado e eu digo a mesma coisa com outras palavras, isso é paráfrase. Então, quando você vira alguém dando uma palestra, pregando, dando aula e dizendo, olha, eu vou parafrasear Platão, eu vou parafrasear Aristóteles quando disse tal coisa. O que a pessoa está querendo dizer é que ela está falando a mesma coisa que aquela pessoa disse com suas palavras. Isso é paráfrase. Inclusive, diga-se de passagem, no que se refere à oratória, à comunicação, né, à relação com o público, a paráfrase é algo extremamente elegante e mostra um certo domínio e cultura da pessoa que está falando. A pessoa que está falando diz, porque segundo Karnal, tal coisa acontece por causa daquilo. Segundo Zygmunt Bauman, tal coisa só se manifesta por causa disso e daquilo. O que a pessoa está fazendo? Parafraseando. A banca pode cobrar tanto dessa forma como da forma inversa. Por exemplo, o trecho acima pode ser reescrito de forma que mude o seu significado. Aí lá embaixo vai ter 4 alternativas. 3 vão estar dizendo a mesma coisa e uma só é que vai estar mudando o significado. Então a banca sempre vai cobrar dessas duas formas. Por isso que esse assunto de significação e paráfrase, eles estão ligados. Para nós encerrarmos, né, e aí já está ficando assim cansativo para vocês me ouvirem, vocês estão desesperados e ansiosos para ver de Edson, né, eu já deixo aí também o meu pedido ao pessoal da equipe, que pode deixar o meu telefone disponível, quem quiser falar comigo pelo WhatsApp depois, para
para saber sobre os projetos voltados para a minha pessoa, para o português, para a língua portuguesa, pode falar comigo. Hoje eu não consigo atender, tá? Porque daqui a gente já vai para um outro compromisso, mas amanhã, pela manhã, eu dou uma sentada para responder essas mensagens. Fiquem em paz, então a equipe aí está autorizada, tá bom? E assim, nós vamos encerrar com uma dica de vírgula. Vamos lá. A vírgula, ela tem 5 funções específicas, 5. Se você ver qualquer livro dizendo algo a mais ou a menos, o livro está errado. Não tem como eu deixar esse assunto mais castigante. A vírgula ela tem 5 funções. 5 funções, tá? Essas 5 funções, elas se encaixam no nome Daisy. Eu sempre falo isso. As 5 funções se encaixam no nome Daisy. Daisy mesmo. D-E-I-S-E. Daisy. Inclusive, é o nome da irmã do professor de Edson. Daisy Alves, professora também de português. Minha amiga, minha brother, uma pessoa também fantástica. Daisy. O que significaria essas palavras? São mnemônica, né? Mnemônica é quando você usa alguma coisa para lembrar outra. Pode ser mentalmente, pode ser graficamente. Quando você utiliza alguma coisa para lembrar de outra, o nome dessa técnica é mnemonia. Então, vamos lá. Daisy, a vírgula Daisy, ó, Daisy, D-E-I-S-E. A vírgula desloca, o E explica, o I isola, o S separa e o último é enumera. Não tem outra função a vírgula. Eu lhe garanto, não haverá uma outra função. Desloca, explica, isola, separa e enumera. O nome Daisy tem as iniciais dessas palavras. Aí eu vou dar um exemplo do que seria enumerar. A letra E, o último é enumerar. Quando você tem uma sequência de palavras no mesmo campo, por exemplo, eu fui ao mercado e comprei arroz, batata, feijão, macarrão, ou seja, eu tenho uma sequência de palavras dentro do mesmo campo de sentido. Nesse momento, a vírgula está enumerando. Então, o que é enumerar? Colocar uma sequência de palavras dentro do mesmo campo de sentidos. Aí a vírgula, eu falei que ela desloca, ela explica, ela isola, ela separa e enumera. Por exemplo, a vírgula isola. Ela isola o quê? O vocativo. Com quem eu falo, eu sempre tenho que separar por vírgula. Tipo, professor, vírgula, teremos aula hoje? Então, essa função da vírgula é a função de isolar. Isolar exatamente o vocativo. O vocativo, diferente do que muita gente pensa, pode vir também no final da frase. Teremos aula hoje, vírgula, professor. E o vocativo pode vir no meio da frase. Ei, vírgula, professor, vírgula, teremos aula hoje? Ou seja, uma das grandes funções da vírgula é isolar o vocativo. Até uma aluna outro dia, conversando comigo, ela disse assim, professor, como o mundo está escasso de homens que sabem usar a vírgula. Então, olha só, gente, quer dizer, até para você conseguir arrumar uma namorada inteligente, você tem que saber utilizar a vírgula. Porque uma namorada inteligente e exigente não vai falar com um homem que não usa a vírgula corretamente. Mulheres também, tá? Tô falando para aquelas pessoas disponíveis, aquelas pessoas que estão na pista, né? Se você está na pista, você tem que ficar em movimento. Se você parar, você cai. Então, vamos lá. As mulheres também. Se você vai falar com um cara intelectual, com um cara que é exigente, com um cara que é inteligente, e você não coloca vírgula, ele vai pensar, meu Deus, e agora? Eu invisto nessa pessoa que não sabe vírgula, eu posso tropeçar, eu posso cair, eu posso me lascar. Então, assim, usar a vírgula é extremamente essencial, tá? Gente, eu vou ter que ficar por aqui. Eu agradeço demais a presença de todo mundo. De novo, curte, dá um like, depois compartilha. Apesar de eu saber que você deve estar pensando, eu vou fazer isso com meus concorrentes, e aí eu não quero os meus concorrentes aprendendo essas dicas aqui e tal, não sei o quê. Mas fique em paz, gente. O que é seu vai ser seu. Se você estuda, o segredo ele é muito simples para concurso. Eu acho que vocês sabem que eu e o professor de Edson, nós somos concursados. A gente não brinca de dar aula ou de fazer receita. A gente já passou por esse caminho, inclusive mais de uma vez, né? Edson é professor, eu sou concursado, sou policial, tenho outras aprovações na minha carteira. Então, assim, a gente não brinca. Existe um caminho correto. O caminho correto é você assistir aula. Se você é visual, assista mesmo vídeo de pessoas ensinando. Escreva e resolva questões. Gente, não existe uma outra receita mágica. É ver aula, é escrever resumo e resolver questões. Se você, de hoje até o dia da prova, seguir do jeito correto, ter acesso a bons conteúdos, você passa.
Em nome de Jesus, você passa, você consegue. É sério mesmo, a gente não está aqui amaciando seu ego, te dando palavras motivacionais para que você durma mais contente, mais feliz. E, eu vou dominar o mundo. A gente está falando isso porque a gente acredita que é possível. A gente acredita que é possível. Então, assim, que Deus abençoe todo mundo demais e Deus abençoe todo mundo. Muito obrigado pelo carinho de vocês.